Fala pessoal, finalmente eu li A Última Caçada de Kraven nesse formato aqui novo que a Panini está trazendo para o Brasil, o Marvel de bolso. A gente já tem o DC de bolso aqui, agora a gente também tem o Marvel de bolso. Se vocês não viram no meu shorts, é o mesmo tamanho do DC de bolso e o papel utilizado também é o mesmo. Lembra bastante um mangá, como o DC de bolso. Então, se você estava na dúvida aí, se você não viu o meu shorts, eu comparo direitinho essa edição aqui com o DC de bolso. Aí vocês podem ver que realmente é o mesmo tamanho, é a mesma página, o mesmo estilo do DC de bolso. E agora comentando a história, A Última Caçada de Kraven, eu nunca tinha lido A Última Caçada de Kraven. Muita gente considera A Última Caçada de Kraven a melhor história do Homem-Aranha e também um dos maiores clássicos da Marvel. Então, desde que eu comecei a ler quadrinhos, eu lia quando eu era mais novo. Eu não era essa fase que estava saindo, era uma fase ali do início dos anos 2000, então eu acabei... E também não tinha essa coisa de internet, então eu não sabia quais histórias procurar. E quando eu voltei a acompanhar, a comprar quadrinhos mais recentes, eu voltei a acompanhar por volta ali de 2017, 2018, eu não consegui encontrar disponível, tinha outras coisas que me interessavam, então por isso que eu demorei para ler A Última Caçada de Kraven. Finalmente, quando eu tentei comprar, acabou ficando indisponível no site da Panini, na Amazon, e aí os mercenários livres estavam cobrando aquele preço absurdo, então eu decidi esperar que a Panini relançasse, e que bom que eles trouxeram de volta, né? Podia ser no formato normal, né? Mas o formato de bolso tá bom, eu consegui ler. E é bom trazer um contexto antes de falar sobre o conteúdo. Essa história aqui, ela quase não saiu do papel. Você tem uma entrevista aqui dentro com o J.M. DeMatteis, que é o escritor, o roteirista da Última Caçada de Kraven. Originalmente, ele tinha a ideia da história não ser com o Homem-Aranha. A gente já vai chegar lá. Mas originalmente a história envolveria o Magnum. Sim, esse personagem que acabou de ter série pela Disney Plus. Ele iria enfrentar o seu maior inimigo, que se eu não me engano é até o irmão dele. Me fugiu o nome, se eu não me engano é o Ceifador. Seu irmão dele, eu posso estar cometendo um erro, mas se eu não me engano é. E seria isso, o Magnum seria enterrado e depois ele ia ter que sair do túmulo e enfrentar o Ceifador. E os editores na época acabaram negando a ideia, não gostaram da ideia e ela não foi pra frente. Então ele decidiu levar essa ideia agora, saindo da Marvel, indo para DC, e a história iria envolver o Batman. O Coringa iria matar o Batman, ou pelo menos ia pensar que tinha matado o Batman e ia enterrar ele também. E por conta dele não ter mais o Batman para enfrentar, o Coringa ia ficar são. Ele ia recuperar a sanidade e depois ele ia ver que o Batman realmente não estava morto, ele ia cavar de novo o seu caminho pelo túmulo. Repare que essa coisa de sair do túmulo é importante, tá até aqui na capa do quadrinho. Isso era uma coisa que o DeMatteis tinha na cabeça, que o herói tinha que cavar, tinha que sair do túmulo. E na época a DC já estava com uma história bem encaminhada do Batman, que só seria a piada mortal do Alan Moore. E era um outro clássico do Batman. Então, mais uma vez, o J.M. DeMatteis teve sua ideia negada. Alguns anos depois, ele tenta novamente com o Batman, só que dessa vez, ao invés de usar o Coringa,
ele usaria o Hugo Strange, outro vilão do Batman, e mais uma vez a sua ideia não foi para frente. Os editores da época da DC decidiram não levar para frente essa ideia do DeMatteis, então ele voltou para Marvel e ele acabou pegando o Homem-Aranha para escrever. E aí, novamente, pela quarta vez, ele colocou a ideia na mesa e finalmente a ideia ia sair do papel, a história ia sair do papel, mas com um porém, não seria o Kraven o vilão dessa história. Seria um vilão original que o DeMatteis ia criar. Eu não sei se ele menciona depois em alguma outra entrevista, essa entrevista que tem aqui dentro é de 2006, ele fala que não se lembra desse vilão, porque ele nunca saiu do papel. Ele decidiu usar o Kraven porque ele estava lá sentado na Marvel, folheando alguns quadrinhos, até que ele se deparou com uma ficha de personagem do Kraven. E uma coisa que chamou a atenção dele é que o Kraven era russo. E o DeMatteis era muito fã de grandes escritores russos. Então ele acabou decidindo utilizar o Kraven nessa história. Então esse é basicamente o background dessa história que quase não saiu do papel. Foram 4 tentativas do DeMatteis para essa história finalmente sair do papel. Passou pelo Magnum, passou pelo Batman, também vilões como Coringa, Hugo Strange, o Ceifador, e finalmente virou uma história do Homem-Aranha com o Kraven. E aqui uma pequena sinopse da história, sem grandes spoilers. O Kraven tá mal, ele tá nas últimas e ele decide fazer aquilo que ele nunca conseguiu, que era derrotar o Homem-Aranha. Ele tá tendo que tomar aqui umas ervas, uma mistura de plantas para se manter vivo. Ele realmente não tá bem, ele tá passando por dificuldades, mas o objetivo dele não era só derrotar o Homem-Aranha, era também provar que ele era superior ao Homem-Aranha. Então depois que ele derrota o Homem-Aranha e enterra ele rouba o uniforme. Nessa época era uniforme de pano, uniforme negro, não era o simbionte. E é por isso que ele rouba o uniforme do Homem-Aranha e começa a agir na cidade para provar que ele era superior ao Homem-Aranha. Ele enfrenta o crime, mata criminosos e vai ter uma participação muito importante aqui de um outro vilão, que é o Ratos. O Ratos ele vai ser pego nesse fogo cruzado aí entre Homem-Aranha e Kraven, e a história ela realmente estava à frente do seu tempo, uma história muito tensa. Os diálogos aqui, os pensamentos do Kraven e do Peter, sempre algo muito tenso, algo muito negativo. Tem esse senso de urgência de que alguma coisa está acontecendo e que precisa ser resolvido rapidamente. E realmente é uma história sensacional, aprofunda muito esse lado até mesmo da loucura do Kraven e o lado humano do Homem-Aranha, porque o Kraven, quando ele derrota o Homem-Aranha, ele fica se chamando de Aranha, eu sou a Aranha. E o Peter, quando é derrotado como Homem-Aranha, só sobra o lado humano do Peter. Então tem essa inversão de valores, o Kraven a Aranha e o Peter o Homem, né? E é assim que vai se mostrar como a história vai ser resolvida, com o lado humano do Peter e esse lado da Aranha, esse lado selvagem do Kraven. Realmente é uma história que, na minha opinião, tá à frente do seu tempo. Realmente é um clássico do Homem-Aranha, é um clássico da Marvel. Realmente é uma das melhores histórias que eu li
do Homem-Aranha, levando tudo em consideração a época lá, 1987, realmente vale muito a pena. Deem uma chance. Se você nunca leu A Última Caçada de Kraven, leia, ainda mais agora que saiu nesse formato de Marvel de bolso, R$ 39,90, talvez até sair um Marvel Grimório. DC de bolso está aqui para relançar histórias clássicas por um valor mais acessível, não só para leitores como eu, que já tem mais conhecimento, mas também para novos leitores pegarem isso aqui, até para atrair o povo do mangá, porque é um formato bem parecido com o mangá. Então, super recomendo A Última Caçada de Kraven. Realmente é uma das melhores histórias do Homem-Aranha, é um dos maiores clássicos da Marvel. Tem gente que discorda, mas opinião, você pode gostar, eu posso não gostar, isso é só opinião. Eu realmente gostei da Última Caçada de Kraven, e se vocês confiam no que eu falo, deem uma chance para isso aqui, que realmente é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que em breve vai sair o Marvel de bolso do Demolidor. Eu provavelmente vou estar tentando adquirir, que é outra história clássica que eu não li, vou ler pela primeira vez, e vou estar trazendo aqui também para vocês todos os detalhes da edição, como ficou. Se ela não atrasar, ela sair, eu trago aqui para vocês. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!